Queridos, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemão. Isso, as crianças podem sair. Carta de Paulo a Filemão. Nós estamos diante de uma carta pequena do apóstolo Paulo, mas uma carta que tem muito para nos ensinar. Uma carta que traz ensinamentos imprescindíveis à vida cristã. Eu quero ler essa carta com os irmãos nesse momento. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me também sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo? Como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos. Deus, acabamos de ler a tua palavra. A tua palavra alimenta o nosso coração. A tua palavra nos instrui referente àquilo que devemos ser nesse mundo caído. Como devemos proceder em relação às virtudes do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a entender, a compreender a tua verdade. Para todo sempre ser o nosso proceder. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fico pensando muito naquela que é a palavra que em todo o tempo tem sido evidenciada, seja no contexto evangélico, seja no contexto não evangélico. A palavra amor. Nós falamos muito sobre amor.
Amor é aquilo que impulsiona a vida da pessoa. Seja o cristão que ama a Deus, ou seja o não cristão que ama um objeto ou alguma coisa. O amor está em foco. Mas a pergunta que nós precisamos fazer diante disso é: será que nós sabemos o que é o amor? Será que nós sabemos o que é amar? Será que nós estamos prontos para amar? Outra palavra que nós ouvimos muito, mas de difícil vivência entre nós, é o perdão. Nós falamos muito sobre perdoar o nosso próximo. Quem ama a Deus, ama o próximo, e por isso precisa perdoar. O perdão, de fato, é o cerne do coração do homem. Ele precisa perdoar. Mas será que na prática nós perdoamos? Se nós amamos, nós perdoamos. Se nós não amamos, nós não perdoamos. Por isso eu paro para pensar e refletir sobre essa realidade do que é o amor, do que é o perdão. E nós estamos aqui, queridos, diante de uma carta, como eu disse, pequena, mas uma carta que traz aqui o coração do apóstolo Paulo. Nenhuma outra carta você consegue perceber Paulo de forma tão íntima, trazendo tudo aquilo que ele sente no seu coração em relação ao Evangelho, a transformação por meio do Evangelho e a necessidade de viver o Evangelho, amando, perdoando, restaurando, restituindo. E Paulo, então, nessa pequena carta, traz para nós grandes ensinamentos, para que a nossa vida cristã seja de fato autêntica diante daquele que morreu por mim, me transformou e me deu uma nova vida. Será que essa nova vida, essa esperança que eu passo a ter em Cristo é uma realidade na minha caminhada cristã? Essas perguntas são importantes e o texto vai trazer para nós essa realidade. Então, nos primeiros versículos de 1 a 3, nós temos aqui o prelúdio que Paulo está preparando para apresentar Onésimo a Filemão. Onésimo era conhecido de Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. O problema é que Onésimo cometeu um ato ruim. Nós não sabemos, mas podemos ter uma suposição apenas que ele poderia ter roubado ou furtado alguma coisa da casa do seu senhor. E por conta disso ele fugiu. E a sua fuga foi para Roma. E lá em Roma ele se depara com o apóstolo Paulo. E ali ele pôde ouvir do apóstolo Paulo o evangelho da graça, que o transformou, que mudou a sua história e levou a ser amado. E não só amado, mas considerado agora como filho do apóstolo. E os primeiros versículos, então, desse prelúdio é uma preparação para aquilo que Paulo quer interceder, para aquilo que Paulo quer chamar a atenção. E os versículos 1, 2 e 3, Paulo começa dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Quando você olha as outras cartas do apóstolo, ele sempre começa apresentando-se como Paulo, o apóstolo. E aqui ele não fala que ele é Paulo, o apóstolo. Ele diz que ele é Paulo, o prisioneiro em Cristo Jesus. E aqui nós podemos pensar em várias coisas a respeito daquilo que de fato é o Evangelho e aquilo que Paulo está querendo imprimir aqui para a leitura de Filemão e para a compreensão de Filemão a respeito daquilo que o próprio Deus fez na vida dele. Paulo está dizendo que ele é prisioneiro. E de fato essa carta é escrita na prisão, provavelmente junto com a carta de Colossenses. Quando você olha o capítulo 4 de Colossenses, você percebe lá que Onésimo, juntamente com Tíquico, eles são os portadores dessa carta à igreja de Colossos. E Filemão era membro da igreja de Colossos. Ele era cidadão de Colossos. E nós percebemos então que Paulo estava preso. Mas Paulo não está falando da sua prisão.
Ele está falando da prisão que leva ele à liberdade. Parece até uma coisa irônica, mas o que Paulo está querendo mostrar aqui é que ele está aprisionado sim, não como propriedade do imperador romano, mas como propriedade de Cristo Jesus. Pois aquele que tem o evangelho está aprisionado, no sentido de que essa prisão traz para ele não a escravidão, mas a liberdade. Pois aquele que está aprisionado no evangelho, ele tem a liberdade de viver em Cristo Jesus. Ele está dizendo então que ele está aprisionado, amarrado àquele que é a verdade, aquele que de fato transforma a vida, aquele que de fato transforma contextos sociais, aquele que é o único que pode transformar um coração imundo e dar uma nova esperança. O próprio apóstolo passou por isso. Quando nós olhamos para o capítulo 9 de Atos, nós percebemos a transformação do evangelho na vida do apóstolo. Paulo, ele tem um encontro com Deus, mas antes de viver essa vida para Deus, ele é um prisioneiro. Na verdade, ele não é um prisioneiro, ele prende as pessoas que falam em nome de Cristo. Ele aprisiona aqueles que estão pregando o evangelho, expandindo a realidade do evangelho. E agora ele está falando que ele não está prendendo ninguém, mas ele está preso em alguém. E ele está preso em Cristo Jesus. O evangelho tomou Paulo, transformou Paulo e fez dele um prisioneiro em Cristo, para a glória de Cristo. E queridos, nós precisamos entender que o evangelho de Deus, de fato, ele é poderoso para transformar um indigente em gente, para transformar um ladrão em salvo pelo sangue de Cristo. E quando eu paro para pensar a respeito disso, eu paro para olhar para a minha vida. Se você parar para analisar de fato aquilo que você era antes de Cristo, aquilo que você é agora em Cristo, você vai perceber o tamanho da graça do evangelho que transformou você, que era um inútil, em alguém que é útil, assim como fez Onésimo. O que seria de nós se o evangelho não nos alcançasse? Se nós pararmos para refletir o que nós fazemos antes, para aquilo que nós somos agora, nós passamos a ver o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus, e não minha. Porque se eu tivesse sem Cristo, talvez eu nem estaria aqui hoje. Mas nós não paramos para agradecer, ou para refletir sobre aquilo que Cristo fez em nós. Nós fazemos isso geralmente quando nós estamos de forma muito íntima com Cristo, ou no início da nossa conversão. É belo, é maravilhoso, nós queremos louvar a Deus, nós queremos buscar a Deus, nós queremos ler a Bíblia, nós queremos entender a palavra, mas passa um determinado momento da minha vida e eu torno um crente que não dá tanto valor para a vida que eu tenho agora por meio da cruz de Cristo. Nosso coração precisa ser grato, queridos, em todo tempo, por aquilo que Cristo fez em nós. E Paulo aqui está trazendo para Filemão justamente essa realidade, mostrando para Filemão que ele tem que prestar atenção naquilo que ele era antes de Cristo, para que agora em Cristo ele possa ter amor e misericórdia presente e atuante quando ele recebesse Onésimo, aquele que fez algo ruim para ele. Mas nós temos aqui presente para nós que Paulo, aquele que é o remetente da carta, ele se coloca como prisioneiro de Cristo Jesus, mas ele diz que com ele também está Timóteo, o jovem Timóteo. E ele destina essa carta primeiramente para Filemão. Mas essa carta não era apenas para Filemão. Essa carta também era para a sua família. Quando nós olhamos a construção no grego dos pronomes, é possível nós entendermos que a irmã Áfia, do versículo 2, e Arquipo
fosse parte da família de Filemão. Possivelmente, Áfia, a esposa, e Arquipo, o filho dele. E aqui, Paulo então destina a carta para que Filemão lesse, mas não apenas para que fosse uma leitura pessoal a ele, mas também uma leitura coletiva para a sua família, mas não só a sua família de sangue, mas também a sua família da fé. Ele ainda conclui dizendo que essa carta deveria ser lida também à igreja que se reúne na casa dele. E tudo isso para que todos os irmãos tenham o tamanho e a realidade da compreensão daquilo que o Evangelho fez na vida de cada um deles. Porque todos esses conheciam Onésimo, que servia Filemão, o escravo foragido. Eles precisavam entender o perdão, mas só conseguiriam entender o perdão se entendesse o tamanho da graça que os perdoou. Queridos, eu não sei como você tem vivido a tua vida. Eu não sei o que o Evangelho fez ou está fazendo em você. Uma coisa eu sei, você precisa ser grato, porque apesar de você, Cristo amou e derramou o sangue dele para transformar a tua vida. Mas não apenas para que você tivesse uma nova vida, mas que você permanecesse nessa nova vida em Cristo. Como nós lemos em 1 João, Deus é amor, mas quem tem esse amor é aquele que permanece nele. E aquele que permanece nele está apto para amar o próximo, para inclusive perdoar o próximo. Mas Paulo continua, e os versículos de 4 a 7 agora ele vai agradecer, reconhecendo a obra do Evangelho na vida de Filemão. E o versículo 4 ele vai dizer: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aquele que vive o Evangelho na sua integralidade, ele dá frutos. Paulo, ele pôde conhecer um pouco mais de Filemão. Possivelmente Filemão, ele se converteu ao Evangelho através da pregação de Paulo, quando ele estava na sua 3ª viagem missionária em Éfeso. Mas Paulo pôde conhecer melhor Filemão e os frutos que Filemão estava dando, inclusive ao reunir um pequeno grupo em sua casa, para a continuidade do Evangelho que o transformou, através de Epáfras. Epáfras era o líder da igreja de Colossos, o líder pastoral de Filemão. E Epáfras, se você lembra o que nós expomos aqui o mês passado na carta de Colossenses, você vai lembrar que Epáfras, ele agora também está aprisionado, está na prisão juntamente com Paulo. E possivelmente Epáfras relatou aquilo que Filemão era e aquilo que o Evangelho estava fazendo nele e através dele, ao plantar uma igreja em sua própria casa, a expandir o Evangelho e dar continuidade àquilo que foi realidade para ele na sua própria casa. E ele então pode agora com propriedade agradecer, não a Filemão, mas a Deus, que por meio de Filemão tem feito com que o Evangelho seja conhecido no meio daquele povo. E ele então enfatiza aqui o amor. Ele diz que está ciente do amor e da fé que Filemão tem, não somente em Deus, mas também para com o seu próximo. E ele enfatiza aqui o amor, porque justamente ele vai clamar em nome do amor, para que Filemão tenha graça de perdoar Onésimo. E ele aqui então enfatiza a gratidão de ver os frutos na vida dele. E ele ainda diz,
Versículo 7, pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Sabe qual é a maior alegria de um pastor? Os meus jovens já ouviram eu falar sobre isso. A maior alegria do pastor, sabe o que é? É você chegar do acampamento, como nós tivemos no feriado passado, e ver que aqueles crentes reassumiram o compromisso com o Senhor. E agora querem se alimentar da palavra. E não apenas se alimentar, mas querem também pregar a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra. Querem estar em comunhão, querem estar juntos. Querem de fato desfrutar daquilo que é o amor verdadeiro de Deus. E querem dar continuidade a todo ensinamento ali pregado, instruído, ensinado, aconselhado. Isso alegra o coração do pastor. Evidência de frutos na tua vida. Evidências daquilo que o Evangelho de fato fez e tem feito. E há de fazer em você e através de você. E Paulo faz isso. Ele dá graças a Filemon porque o Evangelho não apenas alcançou e transformou a situação dele, mas o impulsionou para transformar a história de tantas outras pessoas que ele conhecia. Filemon era um cara muito rico. Ele tinha muitos bens, muitos servos. Ele podia, por meio daquilo que ele era, influenciar a muitos através do verdadeiro Evangelho. Você tem influenciado as pessoas? Ou você tem sido um mero esquentador de banco? Ou um espectador do Evangelho que está sendo pregado aos domingos? O que você tem feito com tudo aquilo que você tem aprendido aqui? A maior dificuldade nossa é tomar o ensinamento e colocar em prática na minha semana. Essa é a maior dificuldade. Mas o crente verdadeiro que ama a Deus e glorifica a Deus por meio da transformação que Ele deu a você, ele não vê dificuldade, pelo contrário, ele vê alegria em mostrar aquilo que o Evangelho é na vida dele. Em de fato imprimir no seu dia a dia aquilo que ele tem aprendido nas mensagens pregadas, no discipulado, na escola dominical. E essa deve ser a nossa realidade. Queridos, nós só conseguimos viver nesse mundo glorificando a Deus se nós imprimirmos a verdade de Deus em nosso coração, na nossa vida diária, no nosso andar, no nosso deitar, no nosso levantar, em todo o tempo. E a Escritura nos conclama a de fato ser praticantes da palavra, não meros ouvintes, mas praticantes, porque aquele que pratica a palavra, ele alimenta não apenas a si mesmo, mas também os que o cercam. Você quer ver o Evangelho transformando vidas? Viva o Evangelho, busca o Evangelho, viva o amor que é imprimido por meio do Evangelho. E agora os versículos de 8 a 20, Paulo vai começar a interceder. Aqui agora ele vai pedir. Depois dele fazer todo esse prelúdio, mostrando o que é o Evangelho e aquilo que o Evangelho fez na vida de Filemon, ele vai então começar a pedir a Filemon a respeito daquilo que o Evangelho também fez no seu escravo, no foragido, em Onésimo. E ele começa então dizendo no versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O versículo 8 começa então concluindo o prelúdio e a gratidão de Paulo pela vida de Onésimo, de Filemon, e pelo amor presente na vida dele, e o evangelho pungente na vida dele. E ele, então, concluindo isso, ele diz, olha Filemon, eu poderia agora trazer as minhas credenciais de apóstolo e não pedir, mas impor a você que você recebesse Onésimo em sua casa. Mas eu não quero fazer isso, porque eu apresentei aquilo que te transformou, eu te apresentei aquilo que de fato alegra o meu coração, que são os seus frutos, e é esse amor transformador que eu invoco para que você entenda que assim como
Deus, por meio de Cristo, fez em você, Ele também fez no seu escravo, Onésimo. Queridos, a lei de Roma, a lei era que o escravo deveria em tudo servir ao seu servo. Mas se o escravo, ele roubasse, ou tomasse alguma coisa, ou fizesse alguma coisa que desagradasse o seu senhor, ele deveria ser punido, inclusive pela morte. Inclusive pela morte. Por isso o desespero de Onésimo. Depois de entender o que ele fez, ele foge, ele corre. E aqui nós temos duas linhas de interpretações. Um que defende que ele foi até Roma, porque Roma era um local onde o pecado se fazia bem presente, onde que as pessoas iam lá viver no pecado. E dizem que chegando lá, Onésimo é preso. E ele indo à prisão, ele conhece Paulo, e Paulo ali prega o evangelho. E existe uma outra vertente que diz que Onésimo já tinha ouvido falar, por meio de Filemão e Epáfra, sobre Paulo. E por conta disso, ele vendo o que ele fez, reconhecendo o que ele fez, ele corre para Roma. Sabendo que Paulo estava preso em Roma, e ele vai até a prisão. E lá na prisão, Epáfras, que já era conhecido de Onésimo, pôde interceder e explicar a Paulo quem era Onésimo. E Paulo ali prega o evangelho a ele. Eu entendo que a segunda vertente seja a presente no texto. Que Onésimo ele foi até Roma atrás de cura, atrás de uma solução para o seu problema. E o evangelho, queridos, é fantástico. Porque Onésimo ele estava desesperado. Ele sabia que se fosse tomado, a punição seria severa, inclusive poderia morrer. E nesse desespero ele vai até aquele que de fato tem uma palavra de ânimo e conforta o seu coração. E ele chega a Paulo, e Paulo, entendendo a realidade, o desespero, aquilo que o coração de Onésimo estava clamando, ele chega até Onésimo e tem uma atitude. A atitude é apresentar o evangelho, porque só o evangelho pode trazer calma a um coração desesperado. Só o evangelho pode de fato trazer esperança para aquele que não tem mais esperança. Só o evangelho pode transformar um inútil em útil, como Paulo diz aqui. E isso aconteceu com Onésimo. E Paulo então agora está trazendo para Filemão a realidade da transformação concedida por meio de Cristo Jesus a esse homem. E ele então o coloca agora como filho do amor, filho do próprio apóstolo. E ele diz que prefere então solicitar em nome desse amor, que é o amor presente no evangelho transformador. Ele diz aqui Paulo, o velho. E nós entendemos aqui, fazendo uma comparação entre o momento em que Paulo estava prendendo as pessoas que falavam em nome de Jesus, no momento em que ele está ali vendo Estevão sendo recebendo as pedradas, morrendo por conta do evangelho, diz lá que ele tinha uma idade jovem. E quando se compara com todo o ministério do apóstolo Paulo, eles chegam aqui à possível conclusão que Paulo, ao dizer que ele está velho, ele tinha aqui mais ou menos 60 anos. Nós sabemos que 60 anos não é ser velho, né? Mas naquele tempo, sim, porque naquele tempo a turma vivia menos tempo. 60 anos de fato já era se preparando para bater as botas. Pode ficar tranquilo, você que tem 60 anos, você tem muito ainda para viver. Mas naquele tempo, a velhice de fato era curta. 60 anos era uma pessoa muito velha. E aqui, Paulo ele diz que ele é velho justamente para evidenciar tudo que ele viveu
em nome do Evangelho. Paulo, ele pôde, de fato, chegar na conclusão da sua vida e dizer que, de fato, ele pôde completar a carreira, porque ele guardou a fé em Cristo Jesus. Ele diz que, mesmo em meio ao espinho na carne, ele pôde viver o Evangelho. Ele pôde, de fato, levar o Evangelho. E quando ele diz aqui que ele é velho, é justamente para mostrar para Filemão: olha para a minha vida, olha para o meu modelo, olha para o meu exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque eu tentei viver toda a minha vida para a glória dele. Então, olhe para a minha vida, olhe para o meu modelo, para que você possa, diante disso, perdoar Onésimo. Por isso que Paulo aqui, ele ressalta a ideia do ser velho. Ele está trabalhando aqui o seu próprio modelo, o seu próprio exemplo. E aí ele vai no versículo 10 solicitar então em favor do seu filho Onésimo. Ele diz que gerou entre algemas. Ele então, em meio à prisão, pregou o evangelho. E aquele que era inútil, agora é útil. O nome de Onésimo significa útil. Mas mesmo o nome dele significando útil, ele sem Cristo era um inútil, porque ele não vivia para Deus. Por isso que ele fez o que era errado. Mas agora o evangelho transformador, de fato, traz a ele a realidade de viver aquilo que o seu nome representa. Ele agora é útil. Ele é útil a mim e a ti, diz Paulo. E ele diz isso justamente para apresentar que o evangelho, a partir do momento que ele transforma, ele me impulsiona a querer servir ao Deus vivo e verdadeiro. E Onésimo estava ali na prisão, servindo a Paulo, ajudando a Paulo naquele momento. E essa prisão aqui de Paulo não é que nem as outras prisões em que ele estava totalmente acorrentado. Era uma prisão que ele estava acorrentado a outro soldado, então tinha liberdade de pregar o evangelho, de receber visitas, ele tinha liberdade de fato de falar do amor de Deus. E ele fez isso então com esse homem. E o versículo 12 vai dizer: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Filemão, presta atenção, você precisa aprender a perdoar, Filemão. Sabe por quê? Porque agora ele não é mais um escravo, ele é um irmão em Cristo Jesus. E assim como você me recebe, ou me receberia em sua casa com toda a pomposidade que você quer destinar a mim, você precisa fazer o mesmo a Onésimo. Pastores têm certos privilégios. Quando nós vamos à casa de alguns irmãos, eles nos tratam de uma forma que nós nos achamos até importantes. Somos bem servidos, somos bem cuidados. Às vezes nós nos tornamos até constrangidos por tanto carinho, por tanto amor, por tanta dedicação a nós. E Paulo justamente está mostrando para Filemão: Filemão, assim como você me receberia com toda essa pomposidade em minha casa, eu quero que você receba agora o escravo. Eu quero que você agora recebe esse que antes era escravo, mas agora é irmão em Cristo Jesus. Imagine Filemão lendo essas palavras. Ele poderia dizer: amigos, amigos, Paulo, negócios à parte. Ele é meu escravo, ele faz parte do meu negócio. Então, eu respeito e ouço o que você prega do evangelho. Mas aqui, eu sei lidar. Aqui, eu que conduzo. Afinal de contas, eu tenho o que tenho, justamente porque eu sei administrar os meus bens. Então, o meu problema com Onésimo, fica aí tranquilo que eu resolvo. Mas provavelmente isso não aconteceu. Nós não temos a resposta de Filemão ao receber Onésimo e a ler essa carta. Nós não temos. Mas nós temos com clareza aqui Paulo mostrando que ele tem a plena certeza que esse ato seria um ato gracioso. Filemão iria de fato entender, aceitar, iria fazer com Onésimo aquilo que ele fazia com os irmãos que já estavam em Cristo Jesus. Ele entende isso e no final da carta ele
mostra essa realidade. Certo como estou, versículo 21, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Queridos, Cristo Jesus não veio para mudar a realidade social. Ele veio para mudar a nossa vida. E nós, como instrumento dessa mudança, nós podemos mudar, sim, a realidade social. Porque nós somos instrumentos na mão de Deus. Ele nos chamou para, de fato, ser instrumentos em sua mão. E a pergunta que eu quero fazer a você, caminhando aqui para o encerramento, é: você de fato tem sido instrumento na mão de Deus Altíssimo? Você está pronto a perdoar aquele irmão que te defraudou? Você está pronto a perdoar aquele irmão que nem sabe que você está magoado com ele? O perdão é o cerne do Evangelho, queridos. Não adianta você falar que ama a Deus e dizer que odeia o seu irmão, como 1 João deixou escrito, porque você é mentiroso e a palavra não está em você. Porque aquele que permanece em Cristo, ele abre o coração e perdoa. Seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, seja o irmão da igreja, seja um colega do trabalho, seja um crente, seja um descrente. Eu preciso perdoar. Porque esse é o cerne do Evangelho. Esse é o cerne do verdadeiro amor que temos em Cristo Jesus. Mas não só isso. Paulo também mostra aqui que, além de amar e perdoar, precisa haver restituição. Onésimo, por mais que tenha sido transformado pelo Evangelho, ele não estava isento do seu problema, do seu erro. Ele deveria, então, devolver aquilo que ele tinha furtado. E Paulo diz aqui: se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim, e se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E ele ainda diz: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Aqui Paulo dizendo: olha, eu de próprio punho, eu estou escrevendo aqui a promissória. Dizendo aqui, ó, eu vou te pagar, se ele te deve alguma coisa. Então quando ele diz que ele escreve de próprio punho, é a realidade de que ele está dizendo: olha, fique tranquilo, porque a promissória está aqui, está assinada por mim. E eu atesto, eu vou te pagar. Quando nós cometemos algum erro, algum delito, nós precisamos pedir perdão, mas não só isso, nós precisamos restituir, se nós defraudamos algum irmão querido. Seja antes da conversão, ou depois da conversão, você precisa restituir. Porque muitas das vezes a restituição, ela não acontecendo, ela atrapalha a minha vida cristã. Ela atrapalha a minha caminhada cristã. E pode ter certeza, querido, que muitas das vezes você não tem desfrutado do melhor de Deus, porque talvez você não restituiu aquele irmão que você defraudou antes de conhecer o Evangelho. Você precisa perdoar. Você precisa também restituir, se você defraudou algum irmão. E aqui eu quero encerrar pensando naquilo que Cristo é, naquilo que Ele fez. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos contra Deus. Mas Deus prometeu no seu plano eterno o seu Filho Jesus. E o Filho Jesus veio para justamente rasgar aquela promissória, aquela dívida que tínhamos. E Ele fez isso na cruz do Calvário, derramando o sangue dele, para que você pudesse agora estar liberto da escravidão, para em liberdade viver os seus dias para a glória de Deus. Cristo te perdoou. O que te falta para perdoar o teu irmão? Cristo pagou a dívida que era tua. O que te falta para você restituir ao teu irmão? Se você quer viver a intensidade do Evangelho, viva cumprindo e obedecendo os princípios e os mandamentos de Deus. Amar, perdoar e restituir. Essa é a realidade
trazida aqui pelo apóstolo Paulo, a Filemão e a Onésimo, e a mim e a você. Você ama o Evangelho? Você ama Cristo Jesus? Então viva para a glória dele, colocando em prática tudo aquilo que ele tem te instruído e sendo obediente, não ao seu pastor, mas à palavra que o seu pastor prega, pois a palavra de Deus, ela sim, deve ser obedecida, cumprida e vivida todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe e te ajude e me ajude a viver a intensidade do Evangelho que nos transformou. Vamos juntos cantar o hino anunciado.